Narum coreano, hoje eu vou falar sobre a localização, tá? Localização é 위치, 위치, 위치. 집에 무엇이 있어요? 집에 무엇이 있어요? O que tem em casa? Aqui eu coloquei 집에 무엇이 é partícula de localização e partícula de sujeito, tá? O que tem em casa? 어디에 있어요? 어디에 있어요? Onde está? Então, hoje eu vou falar sobre onde está tal coisa em casa, tá bom? Cadê a pessoa? Sumiu. Não deu para entrar. Então, vamos lá. Algumas palavras não estão no nosso curso. Eu coloquei mais coisas, tá? Então, olha só que lindo, uma porta, um portão para entrar dentro de casa. Então, é a porta de entrada da casa. Chama 문, é porta. Agora, 현관문, 현관문 é a porta de entrada da casa, tá? Então, 집에 현관문이 있어요. 집에 현관문이 있어요. Tem portão em casa. E as casas coreanas é um pouco diferente do Brasil, tá? Então, quando você entra dentro de casa, tem um nivelamento um pouco diferenciado, é um pouco mais baixo. Nessa parte é que você vai tirar o sapato. E aí você vai tirar o sapato, vai deixar o sapato na entrada da casa, tá? Então, você deixa o sapato aí, e aí tem sapateira na entrada da casa. Então, tem a porta de entrada, né, que é o portão, 현관문, e tem 신발장, 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 sapateira. 집에 신발장이 있어요. 집에 신발장이 있어요. O que tem dentro de casa? 집에 소파가 있어요. 집에 소파가 있어요. Tem sofá em casa. Aqui é uma cozinha, tá? Cozinha, no coreano, a gente pode falar de duas maneiras, tá? 주방, 주방, 주방. Ou 부엌, 부엌. Puol é uma palavra que a gente aprendeu lá na alfabetização, tá? Então, a gente pode usar essas duas formas. Qual é mais usada? Tanto faz. Você pode usar 주방 ou 부엌. tá bom? 주방에 무엇이 있어요? 주방에 무엇이 있어요? O que que tem dentro da cozinha, na cozinha? 부엌에 무엇이 있어요? 부엌에 무엇이 있어요? O que tem na cozinha? Então, a gente vai ver, tá? Aqui, primeiro, tem uma mesa, tá? Essa mesa, no coreano, é 식탁. 식탁. 식탁이 있어요. 식탁 é a mesa de jantar, tá? É diferente da mesa que a gente aprendeu, que é a escrivaninha, tá bom? 식탁이 있어요. 의자가 있어요. 식탁이 있어요. 의자가 있어요. E também tem os pratos em cima da mesa, tá? Então, 접시가 있어요. Ou 그릇이 있어요. 접시, prato. 그릇 também são os pratos, tá? Então, tem duas maneiras de falar os pratos. 접시, 그릇, 그릇이 있어요. 접시가 있어요. Agora, como é uma aula de localização, a gente vai dizer onde está, em que posição, tá bom? Então,
의자가 어디에 있어요? 의자가 어디에 있어요? 의자가 식탁 아래에 있어요. 의자가 식탁 아래에 있어요. E onde estão os pratos, tá? 접시. 접시가 어디에 있어요? 접시가 어디에 있어요? 접시가 식탁 위에 있어요. 접시가 식탁 위에 있어요. Tá bom? Então, a gente pode dizer várias coisas, mas eu só disse duas coisas. 아래, 위에. 아래, 위에. 식탁 아래. 식탁 위에. mesa, 아래. mesa, 위. 식탁 아래에. 식탁 위에 있어요. Agora, sala. Sala de estar. Sala de estar, no coreano, é 거실. 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 거실에 무엇이 있어요? O que que tem numa sala? Tem várias coisas aqui, tá bom? Sofá. 소파가 있어요. 소파가 있어요. Tem televisão. 텔레비전이 있어요. 거실에 텔레비전이 있어요. Tem também cortina, tá bom? 커튼이 있어요. 커튼이 있어요. E tem uma mesinha. Essa mesinha chama 탁자. 탁자. 탁자가 있어요. 탁자가 있어요. 탁자가 어디에 있어요? Onde está essa mesinha? 탁자가 소파 앞에 있어요. 탁자가 소파 앞에 있어요. Mais uma vez. 탁자가 소파 앞에 있어요. Tá bom? Onde está a televisão? 텔레비전이 어디에 있어요? 텔레비전이 어디에 있어요? 텔레비전이 소파 앞에 있어요. 텔레비전이 소파 앞에 있어요. Aí a gente pode usar também a palavra sair. Sair. Sair significa entre, tá bom? Então, 탁자가 텔레비전하고 소파 사이에 있어요. 탁자가 텔레비전하고 소파 사이에 있어요. Pode também utilizar a palavra 가운데, no meio, tá bom? A gente pode dizer 탁자가 가운데에 있어요. 방, 거실, 탁자가 거실 가운데에 있어요. 탁자가 거실 가운데에 있어요. A mesinha está no meio, no centro da sala. tá bom? 여기는 어디예요? Onde é aqui? 여기는 화장실이에요. 화장실, 화장실, tá bom? Ou também usado 욕실, 욕실. 욕실 é uma palavra usada geralmente numa casa, tá? 화장실 pode ser banheiro público também. Agora, 욕실 é lugar de tomar banho, tá bom? Então, pode ser utilizado 화장실 ou 욕실, tá bom? Eu estou mostrando vários lugares da casa.
Agora, é um quarto. Como é que é quarto no coreano? 방, 방, quarto. 방에 무엇이 있어요? 방에 무엇이 있어요? O que tem no quarto? Gente, aqui nesse quarto tem bastante coisa. A gente pode falar várias coisas, tá? 침대가 있어요. 방에 침대가 있어요. 의자가 있어요. 의자가 있어요. Tem também guarda-roupa. Guarda-roupa é 옷장. 옷장. 옷장이 있어요. 옷장이 있어요. Estante para livro. Pode dizer 책장. 책장. Tá bom? E a mesa? 책상. 책상. 책상이 있어요. Tem cachorrinho, gente. 강아지가 있어요. 강아지가 있어요. E também tem um tapete. Tapete é carpete. Carpete. Carpete é uma palavra que veio do inglês, mas é usado no dia a dia, tá? Então, se vocês procurarem no Google Tradutor, vai aparecer outras palavras. 양탄자, 깔개. Essas palavras não é tão utilizado para um tapete desse tipo, tá? Aí, eu coloquei também esse estante, tá? Esse estante. Aí, esse tipo de estante é bastante utilizado aqui no Brasil, tá? Então, por isso que eu coloquei para eu mostrar para vocês que a palavra correta é 선반. 선반. 집에 선반이 있어요. 집에 선반이 있어요. Tem estante em casa. A gente pode dizer o que tem nesse estante. Tem livro, vamos só falar então que tem livro e relógio, tá bom? Então, 선반, 선반, estante, tá? 선반 위에, 선반 위에 책이 있어요. 선반 위에 책이 있어요. A gente pode dizer também 책이 선반 위에 있어요. 시계가 relógio. 시계가 선반 위에 있어요. 시계가 선반 위에 있어요. Aqui a gente pode brincar muita coisa. A gente pode falar que o computador está abaixo da estante, tá bom? 컴퓨터가 선반 밑에 있어요. 컴퓨터가 선반 밑에 있어요. ou 컴퓨터가 선반 아래에 있어요. 컴퓨터가 선반 아래에 있어요. Mais um quarto, tá? Mais um quarto. Quarto é 방. 방. Quarto, 방. Nesse quarto, o que a gente pode notar é que tem bastante boneca, tá bom? Então, como é que é boneca em coreano? 인형. 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 tá? 인형이 있어요. 인형이 있어요. Onde está? 인형이 선반 안에, está dentro. 인형이 선반 안에 있어요. ou 선반 위에 있어요. Onde está a cama? 침대.
침대가 어디에 있어요? 침대가 어디에 있어요? Onde está a cama? Eu vou dizer que a cama está atrás da cadeira. 침대가 의자 뒤에 있어요. 침대가 의자 뒤에 있어요. Tá bom? Agora vamos ver aqui computador. 컴퓨터가 책상 위에 있어요. 컴퓨터가 책상 위에 있어요. O computador está em cima da mesa. Aí a gente pode falar várias outras coisas. Então, a aula de localização, o que é importante vocês saberem é que sujeito vai vir acompanhado com a partícula de sujeito, i ou k, e depois o local que você vai comparar, e depois a localização, tá bom? Então, por exemplo, eu, 선생님이 어디에 있어요? Onde está a professora? A professora está em cima da cadeira, tá? 그러면 선생님이 의자 위에 있어요. 선생님이 의자 위에 있어요. Alguém, aí o pessoal perguntou, falou também do tatá. O meu tatá que tá lá aí atrás, tá? 따따가 어디에 있어요? 따따가 선생님 뒤에 있어요. 따따가 선생님 뒤에 있어요. Tá bom? Então, essa foi uma aula, uma breve aula sobre a localização, para a gente tirar dúvidas, não somente de localização, mas de outras matérias, tá bom? Então, podem abrir o microfone e aí a gente tira a dúvida, tá? Professora? Sim. Eu sei que a senhora já passou por ele faz tempo, mas eu ia te perguntar sobre esse are e ninte, como a gente vai poder usar. Os dois é utilizado, tá? Então, are, 밑에, os dois é utilizado no dia a dia. Mas, por exemplo, andar de baixo, a gente não fala muito 밑에층, a gente fala 아래층, tá? Andar de baixo utiliza 아래층. Então, um pouco mais embaixo, um pouco mais longe, no caso. Tá? 밑에 é alguma coisa logo embaixo. Tá bom? Ok. Mais dúvidas? Podem perguntar. Aí, muita gente tinha dúvida sobre a pronúncia, pedi para vir para a aula, não sei se vieram. Professora, Né? é a Tatiane. Fala, Tatiane. Eu fiz o teste do módulo 3, aí eu fiquei numa dúvida. Que tem um exercício que ele fala Sarah 씨, 오늘 뭐 해요? 아예 Bruno 씨는 씨를 만나요. Isso. Por que error? Eu falei essa aula na aula passada para Nádia. Então, vamos lá. Eu acho que eu perdi, desculpa. Vamos lá. É uma já dúvida estava dizendo muito... aqui que eu perguntei na aula passada. Pois é. É uma dúvida muito frequente em relação ao e nan e depois e 를, tá? Eu perguntei para Sara. Sara 씨, 오늘 뭐 해요? Eu perguntei para Sara. E aí a Sara respondeu, eu vou encontrar o Bruno, tá? 저는 Bruno 씨를 만나요. Não é o Bruno que está respondendo. Quem vai responder essa pergunta é a Sara, certo? Então, Tatiane. Tatiana 씨, 오늘 뭐 해요? Aí você vai falar, eu vou encontrar o Bruno. Então, como é que você vai responder? Bruno 씨를 만나요. Isso, muito bem. Então, entendi. É porque ele não seria o
o sujeito, no caso, né? Isso, o sujeito é eu, a Sara. Ah, entendi. Obrigada, Sofia. Eu perguntei para Sara, Sara 씨, 오늘 뭐 해요? Aí, Bruno 씨를 만나요. Eu vou encontrar o Bruno. Tá bom? Entendi. Obrigada. É uma pergunta bastante comum, porque as pessoas confundem quem é o sujeito, tá? Se você souber quem é o sujeito e o verbo, se você conhecer bem o verbo e o sujeito, você consegue acertar todas as partículas, tá? Não vai ter nenhum problema. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Sim. Dúvidas? 선생님, a Nádia, Sim, fala, Nádia. nessa unidade que você está passando agora, de localização, a gente está estudando a partícula de lugar é. Né? Isso. Só que eu estou na aula do passado. E aí, ele fala sobre a partícula é só. Isso. Eu queria saber a diferença das duas. A eu uso como o verbo gaio e soyo, e a é só eu uso com os outros verbos, é isso? Isso. Então, vamos lá. Todas as vezes, quando a gente vai falar o verbo cada, tá bom? Verbo cada, ir. Então, quando eu vou para onde? Eu vou para algum lugar, certo? Eu vou a algum lugar, como português. Então, quando a gente vai usar o português, eu vou ao banheiro, eu vou ao banco, eu vou para a Coreia, eu vou para o Brasil. Então, a gente utiliza para ou a, certo? Então, nesse caso, a partícula vai funcionar como de movimento, tá bom? Então, ele vai funcionar como a ou para no português, tá bom? E o verbo estar ou ter, tá? Então, tal coisa está, que nem a aula de hoje. Tal coisa está em tal lugar. Então, a gente vai usar 있어요, tá? 집에 있어요, está em casa. 집에 있어요, está na mesa. 책상에 있어요, está em cima da mesa. 책상 위에 있어요, tá bom? Então, para o verbo cada e o verbo 있다, sempre vai ser cada 있다. Certo. Ok? Agora, eu vou fazer alguma coisa em casa. Eu vou dormir, eu vou estudar, eu vou ouvir música, eu vou descansar, eu vou assistir filme, eu vou fazer um monte de coisa dentro de casa, tá bom? Então, quando eu estou fazendo atividades em casa, num lugar fixo, aí a gente não vai usar a gente vai usar só. Então, quando a gente vai fazer alguma atividade em algum lugar, aí a gente vai usar só, tá bom? Então, 저는 집에서 쉬어요. Eu vou descansar em casa. Eu vou estudar em casa. Eu estudo em casa. 저는 집에서 공부해요. Tá? Certo. Eu posso falar, então, mudei para passado. Eu posso dizer 저는 집에서 갔어요? Pode? Não. Não, porque só porque colocou no passado vai mudar a partícula? Não, tá? A partícula continua, tá? Mesmo que seja passado, futuro, o verbo 가다 a gente vai usar 저는 집에 갔어요, tá? Aí eu vou fazer alguma atividade lá, em casa. 집에서 공부해요. 집에서 노래해요. 집에서 영화를 봐요. Tá bom? Então, se você pelo menos souber que o verbo cada e o verbo 있다 e o restante é só, 99% você vai acertar. Certo, entendi. Tá bom? Tem alguns verbos, por exemplo, 다니다, 살다, que a gente tem que analisar mais um pouquinho. Mas aí não são verbos tão comuns, tá? Que não precisa se preocupar com isso, que aí você vai guardar aos poucos, tá? Ao longo do curso, tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada, Sofia. Sim.
Outra dúvida. Aqui a Laís perguntou sobre uma pergunta sobre pronúncia, tá bom? Então, não é questão de a vogal que a gente vai usar, que a gente vai pronunciar dessa maneira, tá? Quando logo depois de um batim e vier o ian, tá? O ian é um som mudo, tá? É um som, vamos dizer, zero. É um som que não tem som. Tudo bem? Então, a gente fechou a boca, falou nian, certo? Aí logo depois vem o ané. Então, o som de patim é que vai subir, tá bom? Então, por exemplo, pé, vocês aprenderam lá na alfabetização, é piupatim, certo? Então, a pé. Então, de novo, vai receber o som de piupatim, vai subir. Então, vai ser a pé, tá bom? Agora, 쌍기역, tá? 밖에. Então, 쌍기역, esse som forte, é que vai subir. Então, vai ficar 밖에, tá bom? O riut, nem tanto, tá? Riut é um pouco diferente, tá? Riut, quando logo depois do riupatim vier o ian, o riut não vai subir, tá? Então, por exemplo, 좋아요, muito bom, tá? 좋아요. Aí o 조 tem riupatim, mas aí não vai subir o som de 좋아요. Não, vai ser 좋아요, tá bom? Só que logo depois do riupatim vier o som de 디귿, 지읒 e tem mais um. Vai ter o som aspirado. Por exemplo, 좋아요 vai ficar 좋다. Aí vai ficar 좋다, 좋지. Tá bom? Ana Clara, a partícula de sujeito pode ser intercambiável pela de tópico com o verbo estar mais 위치? Ou ele sempre vem acompanhado por i ou k? A partícula de sujeito sempre vai estar acompanhado com o sujeito, não vai mudar. O que vai poder fazer dentro da frase, dentro da oração, é que ele pode estar no meio ou no início da frase, só isso. Não pode estar trocando, tá? O itá também vai vir no final. A regra que não vai mudar nunca. O verbo sempre virá no fim, tá? Então, itá, certo? Então, 컴퓨터가 어디에 있어요? 컴퓨터가, eu quero saber onde está o computador. Então, quem vai ser o sujeito? Computador. Então, o computador vai receber a partícula i가, tá? Então, vai ser 컴퓨터가 책상 위에 있어요. 컴퓨터가 책상, local de comparação, 위, localização, tá? Aí é de localização. 컴퓨터가 책상 위에 있어요. Mais perguntas? Sim. Na verdade, eu queria saber sobre o rian, esse que eu acabei de perguntar. Não como batim, mas Sim. tem um batim e ele logo depois com outra vogal. Ele fica com qual som? Então, são três que vai mudar o som de aspirado, tá? Então, 좋다, do verbo ser bom, tá? Então, a gente vai escrever 디귿, certo? Só que quando, logo depois do riupatim vier o 디귿 vai ter som de ti읒, que é o aspirado. Então, ao invés de ler 좋다, a gente vai ler 좋다. Tudo bem? Agora, depois do 조, vier o ti읒, tá? Ao invés de ler 좋지, a gente vai ler 좋지, tá? Com som aspirado, tá bom? São algumas regrinhas de pronúncia que a gente vai aprendendo aos poucos, né? É bem difícil a gente
querer decorar todas as formas de pronúncia. É bem complicado isso, tá? Então, quando vocês estão estudando, o importante é que naquela aula de leitura, se aparecer alguma palavra que você acha que é diferente, vai circulando, tá? Vai circulando e deixar anotado como é que é lida aquela palavra. Aí isso ajuda bastante, tá bom? Tinha muita gente me perguntando sobre pronúncia e eu estava sem condições de responder no WhatsApp. Aí eu falei, venha para a live. Aline, piub em batim tem som de P, isso. Ele também vai ter som de M quando estiver em batim? Sim, por exemplo, 입니다. piub batim, 입니다, certo? Então, o piub batim, logo depois vier o nian. Então, a gente vai ler como som de M de Maria. Então, vai ser 입니다. 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 tá? 습니다. 습니다. Mais dúvidas? Sonserino? Sim. Oi, Isabela. Fala, Isabela. Quando vai descrever um lugar que tem dentro, tem alguma forma de listar várias coisas para não ter que ficar repetindo a frase? Tem por exemplo. isso, tem aquilo? Por exemplo, na mesa tem lápis e um livro. Se for duas coisas, a gente vai falar hagô, tá? Lá na aula de número, a gente vai aprender a utilizar hagô, certo? Ou 와이과. Então, 책상 위에 연필하고 지우개가 있어요. E se tiver mais coisas, você pode separar por vírgula, tá? Ah, sim. Ok. Tudo Mas bem? aí no fim tem o último objeto, vai ter a partícula de ga ou i, isso. e aí sou eu. eu. No final. Isso, Ah, tá bom. Tá Obrigada. Sonserino. Oi. Eu vi aqui que tem duas formas de falar como, que é otoque e otodá. Qual situação eu uso qual? Otoque e mais o quê? Tipo, tava tipo oteyo, otodá, uma coisa assim. Ototá é o verbo de otoque, tá bom? Então, ototá é ser algo, ser como, tá? Então, o verbo ototá significa ser como, tá? Então, o otoque veio desse verbo, otoque, ototá. Quando a gente transforma em advérbio, vai ficar otoque, tudo bem? E aí, o otoque com o tempo se juntou com otoque he, aí virou otoque. Como faço? O que eu faço? É bastante usado pelos coreanos, né? Então, otoque. O que eu faço? Como faço? Ah, tá, entendi. Então, é um verbo, tá? Ototá. Sim, mas tem uma situação específica que eu vou usar ele? O otoque? Otoque? Otoque como, tá? Otoqueio. Como é que eu faço? Como faço? Ah, tá. Tá bom? Entendi. Uhum. E aí, o oteio também veio disso, tá? Otoqueio. Oteio também é uma forma de contração que virou oteio. Sabiam que essa palavra 현관문, 신발장, 주방, são palavras que eu não tinha falado na aula, tá? Então, são palavras novas. E aí, quem quiser, depois anotem aí, tá bom? Então, 현관문 é o portão de entrada, tá? 현관문. Também, 신발장. 거실. 거실, sala de estar. Essas palavras que eu coloquei, que eu utilizei, eu vou passar, eu vou colocar depois legenda aqui, tá bom? Para vocês, tá bom? Ao invés de digitar aqui, algumas pessoas não vão saber. Mas eu vou digitar aqui.
Mas eu tinha colocado na apresentação, tá? 식탁 é mesa de jantar, tá? Também 탁자 é a mesinha. 거실, sala, 그다음에 주방, cozinha. Tá bom? São palavras novas que eu não tinha falado nas aulas. No quadro não apareceu os nomes. Ah, sim, 현관문 tinha aparecido, mas aqui 탁자, 거실, eu ia colocar depois a legenda, por isso que eu não coloquei, tá? Mas eu vou colocar depois para vocês, tá? Sim, essas palavras são ótimas para a gente conhecer um pouco como é que é o ambiente, né? E achei interessante fazer essa aula. 책상 já é uma palavra comum, que a gente já conhece, tá? 책상 é escrivaninha. Agora, 식탁 é a mesa de jantar. É a mesa onde você faz refeição. Tá bom? Por que eu fiz essa aula? Porque tem uma tarefa que vocês têm que fazer utilizando as coisas que estão dentro do quarto. E tapete, por exemplo, utilizaram bastante 양탄자 para mim, colocaram também 깔개. Então, são palavras não tão utilizadas. E aí, achei melhor explicar para vocês a palavra que realmente é utilizada, tá? Assim, 책상, 책 significa livro, né? Então, 상 é a mesa, 책상, então seria a mesa do livro, então é a escrivaninha. Sim, o Google Tradutor, ele peca bastante, então achei melhor fazer essa aula, tá? Isso, 탁자, todas as mesas menores que a gente coloca, tipo, na frente do sofá, é chamado 탁자, tá bom? 탁자. Isso, Isabela. A pronúncia de o i vai ser oshi, tá bom? Oshi. Geralmente, quando tem alguma dúvida sobre a pronúncia, eu gostaria que vocês perguntassem durante a live, do que perguntar pelo WhatsApp. Às vezes eu não sei do que você está perguntando, é o que realmente eu entendi, tá? Então, se vocês puderem trazer essas dúvidas principalmente de pronúncia, vier aqui a gente treinar junto, seria bem melhor, tá? Por exemplo, aqui, 오시, vai ser 오시, tá? 오시. 옷이 어디에 있어요? Onde está a roupa? Está dentro da guarda-roupa, dentro do guarda-roupa. Então, vai ser 옷이 옷장 안에 있어요. 옷이 옷장 안에 있어요. Assim. Tudo bem? Ô, professora. Gente, eu estou super inchada. Professora, eu estava vendo aqui sobre as partes de localizações. De esquerda e direita também serve não só de localização, mas pode usar em outras coisas, assim, como lado direito, lado esquerdo? Sim, 왼쪽에, 오른쪽에. Isso, eu estava atrás também. E, por exemplo, mão é 손, tá? 손. Repete, 손. 손. Isso. Então, mão direita. 오른손. 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 É a mão 오른손. 오른손. É a mão direita. 손. 손. Agora, mão esquerda. 왼손. 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 Isso. 왼손.
When, son. Isso. Agora, pé. Pé é 발. 발. Repete todo mundo, tá? Todo mundo. 발. Quem não tá com o microfone pode estar repetindo comigo. 발. 발. Isso. 발. Isso. Agora, pé direito. Vai ser 오른발. 오른발. Isso. 오른발. 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 Isso. Agora, pé esquerdo. Vai ser 왼발. 왼발. Isso. 왼발. 왼발. Isso. 왼발. 발. Isso. Tudo bem? Ok. Ok. Tá? E aí, então, quando... Aqui a Nádia está perguntando. Então, quando fala de mão e pé, não tem o 쪽? Isso, não tem. O 쪽, a palavra 쪽 significa lado, tá bom? Tudo bem? Então, eu posso dizer 왼쪽에, 오른쪽에, assim, é certo? Mas quando tá falando da minha mão direita, da minha mão esquerda, 오른손, 왼손, assim. Tá bom? Ah, era isso aí também que era a dúvida. Eu ia perguntar sobre esse. Sobre? Essa palavrinha que a Nádia falou. Ah, tá. 쪽. 쪽. Isso. E 왼쪽. aí, isso. 오른. É dar um sorriso, tá? Vamos lá. 오른. Isso. 오른쪽. 오른쪽. Isso. É a parte direita, tá? Agora, 왼쪽. 왼쪽. Isso. 오른쪽. 오른쪽. Eu vou fazer ao contrário para vocês, tá? Porque vocês estão me olhando, certo? Então, vamos lá. 오른쪽. 오른쪽. 왼쪽. 왼쪽. 오른쪽. 오른쪽. 왼쪽. 왼쪽. Agora, essa palavra 쪽 pode ser utilizado com outras localizações, tá? Então, vamos lá. 앞쪽. 앞쪽. 뒤쪽. 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 Repete. Só tem a Paulinha repetindo. 뒤쪽. 뒤쪽. Isso. Agora, em cima. Tá? Lado de cima. 위쪽. 위쪽. Isso, muito bem. 아래쪽. Arecho. Isso, 아래쪽. Em algum lugar, tá? Então, do lado esquerdo, do lado direito, você vai dizer 오른쪽에. Então, 오른쪽에. 왼쪽에. Isso, muito bem. 앞쪽에. 뒤쪽에. 위쪽에. Tá bom? Agora a gente pode tirar para a direita e a esquerda, não pode tirar o 쪽, mas para frente, para trás, não pode tirar, tá? Então fica a pé. 위에. 아래. 밑에. Isso, muito bem. Agora, Leiliane, professora, como seriam localizações como logo ali, dar a volta na próxima rua, pertinho, teria expressões assim? Leiliane, essa aula é de localização do Básico 2.
calma, e lá na aula de localização é muita matéria. Então, bote matéria. Bote matéria aí, tá bom? Primeiro, vamos dizer coisas que estão fixo, tá? Está ao lado de tal lugar, tá? Agora, ir lá, dar volta, ir para lá, isso é aula de direção. Onde está tal coisa? Vá para a esquerda, depois atravesse a rua, vá para a direita. Tá bom? Ai, eu posso rir tanto. Não pode. Pôr o rostinho para ir. Perguntas. Agora, aqui a Bruna perguntou que tapete colocou capete, tá? É que quando vem uma letra, uma palavra que vem do inglês, às vezes a romanização, no caso, a romanização para coreano, né? Então, eu disse capete, né? Mas pode usar também capete. Mas lá na Coreia existem essas palavras que se tornaram coreanos, tem uma forma correta de romanizar, tá? Mesmo que todas as pessoas escrevam errado, tem uma forma correta. Então, tapete seria capete, tá bom? Por exemplo, Haitin, todo mundo colocar Haitin, né? Tem até esses memes, os desenhinhos, né? Colocando Haitin, mas na verdade é Haitin, tá? Essa é a palavra correta, Haitin, tá bom? Então, essas palavras que vêm do inglês ou de palavras estrangeiras podem haver nos livros, colocar de maneira diferente, tá bom? Mais dúvidas? Posso finalizar? Pode. Pode? Eu não sei se tiver mais dúvidas, podem perguntar. É a hora de perguntar. Tá? Agora eu me lembrei do cinema. Gente, 3 pessoas falando ao mesmo tempo não dá para ouvir. Fala. Alguém falou alguma coisa? Falou a Paulinha, falou outras pessoas. Dúvidas? Eu não estou participando muito porque tem muito barulho aqui atrás da minha família. Por isso eu prefiro ficar com o volume desligado. Tudo bem, não tem problema não. Podem participar por chat, se tiver dúvidas. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês dessa semana, porque eu espero que durante a live consiga tirar várias dúvidas, até mesmo para diminuir um pouquinho a quantidade de mensagens de WhatsApp, porque às vezes as dúvidas são muito iguais, tá? Então, essas dúvidas às vezes você tem, se você perguntar aqui na live, aí outras pessoas estão ouvindo, então outras pessoas também tinham a mesma dúvida, né? Então, tiraria a dúvida ao mesmo tempo, né? Isso, Isabela, capete, tá? Mas pode usar capete também, mas eu aprendi como capete. Posso até procurar na internet qual é a forma correta de se escrever. Tem um site do governo de como escrever correto. Então, eu posso procurar saber sobre essa palavra. As palavras estrangeiras. Porque o bom, assim, de uma dúvida de uma pessoa pode ser da outra, e a pessoa tem vergonha de perguntar. Sim, com certeza. Por isso que eu pego essas lives, eu deixo gravado para vocês assistirem, tá? Então, às vezes, aquelas dúvidas de pessoas, por exemplo, foi engraçado hoje, né? A dúvida da Nádia, né? A mesma dúvida, não é mesmo a dúvida? Então, essa mesma dúvida, quem tinha? Foi a Tatiane? Foi quem?
Não, não era a Viviane, não, era a Tatiane. Isso, era a Tatiane. Então, é a mesma dúvida, né? Então, essas dúvidas é bom a gente deixar gravado para as pessoas assistirem. Ah, eu tinha essa dúvida. Então, essa mesma era. Mas, por exemplo, a diferença de 을, com i, k, e só, não tem jeito. Eu tenho que falar toda a live. Toda a live eu falo. Mas na live passada, eu perguntei essa mesma coisa aí da Nádia. Aí tu explicou. Aí hoje ela falou de novo, né? Isso, não tem problema. Certas dúvidas, é bom a gente sempre falar novamente. A Aline está perguntando como é que pronuncia tteokbokki. Aqui está escrito errado, tá? Não é isso, muito bem. Tteokbokki. Tteokbokki. Tá bom? Tteokbokki. 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 Isso, muito bem. Isso, é ótimo assistir as lives anteriores também para conhecer as dúvidas dos colegas, das colegas. Hoje a gente está com barulho. Tem algumas dublagens, tem alguns dramas que é dublado, não sei, eu não assisto drama dublado, então nem legenda, então não sei. Eu não gosto de dublado, não gosto de drama dublado, não. Aí, se tiver dúvidas, bom, eu nunca... sim, assim, de vez em quando passam uns filmes dublados, mas nunca assisti, não. É que hoje a Aline estava mostrando uma cena do Odisseia Coreana dublado, aí tinha Tteokbokki, e aí eles dublaram para T-O-B-O-K, assim. Tteokbokki. Tteokbokki, eles traduziram. Não tá errado, não, tá, gente? Sim. Não tá errado. É porque a romanização oficial é EO, tá? Sim, é que não funciona muito bem para português, né? A romanização, né? A romanização é para o inglês, não é para o português, tá? Então, quando eu tô subindo alguns posts no Instagram, eu estou colocando a romanização mais parecida possível para português. Mas, por exemplo, para palavras muito famosas como kimchi ou lugares, não posso também utilizar a romanização do que eu estou utilizando, de português. Porque aí é lugar, né? Então, a gente não pode estar mexendo em algumas coisas assim. Tá bom? Então, na próxima aula, eu vou focar mais os números acima de 10 mil, tá? Eu vou fazer uma pequena revisão do número e depois eu vou focar no número acima de 10 mil, que é onde vocês erram mais, tá bom? E aí a gente fica treinando os números, tá certo? Então, tá bom. Então, até semana que vem, tá? 안녕히 계세요. Tchau.